Quando pensamos em Cleópatra, é comum imaginar joias, perfumes exóticos, banhos luxuosos e uma rainha envolta em mistério. Mas poucos sabem que até mesmo algo aparentemente simples, como o sabão que ela usava, fazia parte de um sistema complexo de conhecimento, poder e simbolismo. No Egito Antigo, limpar o corpo não era apenas uma questão de higiene. Era um ato ritual, medicinal e político. O chamado sabão real de Cleópatra reunia ingredientes raros, técnicas refinadas e crenças profundas sobre pureza, saúde e autoridade. Ao longo deste vídeo, vamos descobrir como esse sabão era feito, quais substâncias eram utilizadas, quem dominava esse saber e por que ele tinha um papel tão importante na vida da última rainha do Egito. Se você gosta de histórias antigas cheias de detalhes surpreendentes, já deixa o like, se inscreve no canal e agora vamos começar essa história. No Egito Antigo, a limpeza corporal não era entendida como um hábito opcional ou apenas uma questão de conforto. Ela estava profundamente ligada à forma como os egípcios compreendiam o universo, o corpo humano e a relação entre o mundo visível e o invisível. Para essa civilização, tudo precisava estar em equilíbrio: o céu, a terra, os deuses, os homens e o próprio corpo. Manter-se limpo era uma maneira concreta de colaborar com essa ordem universal, conhecida como Ma'at, o princípio que sustentava a harmonia do cosmos. A sujeira não era vista apenas como algo desagradável aos sentidos. Ela simbolizava desordem, ruptura e aproximação do caos. O acúmulo de impurezas no corpo podia indicar negligência espiritual, fragilidade moral ou até afastamento dos deuses. Por isso, a limpeza diária assumia um caráter quase ritual. Lavar a pele, remover odores, cuidar dos cabelos e eliminar resíduos fazia parte de um esforço constante para manter o corpo apto a receber forças divinas e permanecer em sintonia com o mundo sagrado. Essa visão se refletia diretamente nas crenças religiosas. Os deuses egípcios eram associados à perfeição, à beleza e à pureza. Aproximar-se deles exigia preparação física e simbólica. Sacerdotes, por exemplo, realizavam várias abluções ao longo do dia, depilavam completamente o corpo e evitavam qualquer substância considerada impura. O corpo humano era tratado como um espaço que precisava estar limpo para servir de morada temporária às energias divinas. Cuidar da pele, portanto, era também uma forma de devoção. A noção de saúde estava intimamente ligada a esse conceito. Doenças não eram explicadas apenas por causas físicas, mas também por desequilíbrios espirituais. Um corpo sujo, mal cuidado ou negligenciado tornava-se vulnerável a forças negativas. A limpeza ajudava a prevenir enfermidades, afastar maus espíritos e restaurar o fluxo correto das energias vitais. Assim, práticas de higiene funcionavam como prevenção médica, mesmo antes da existência de uma medicina sistematizada nos moldes modernos. No cotidiano, isso se traduzia em hábitos muito mais complexos do que se imagina. Banhos frequentes, uso de óleos, pastas de limpeza e substâncias alcalinas eram comuns. A água do Nilo, considerada sagrada, desempenhava papel central nesses rituais diários. Ela não apenas removia a sujeira física, mas carregava um simbolismo de renovação e renascimento. Cada lavagem era, de certa forma, um recomeço. Entre as elites, esses cuidados atingiam um nível ainda mais elaborado. Nobres e membros da corte dispunham de produtos mais sofisticados, ingredientes raros e profissionais especializados. O corpo bem cuidado funcionava como um marcador social. Pele limpa, perfumada e protegida indicava status, proximidade com o poder e acesso ao conhecimento. A higiene tornava-se uma linguagem silenciosa que comunicava posição social e refinamento cultural. Para governantes e membros da realeza,
essa relação era ainda mais intensa. O corpo do soberano não pertencia apenas a si mesmo, mas ao reino. Ele precisava representar estabilidade, força e ordem. Qualquer sinal de descuido poderia ser interpretado como fraqueza política ou perda de favor divino. Por isso, o cuidado corporal era tratado como extensão direta do cuidado com a alma e com o próprio Estado. Nesse contexto, a limpeza deixava de ser um gesto automático e passava a integrar uma visão profunda de mundo. Cada prática diária, por mais simples que parecesse, estava carregada de significado. Manter o corpo limpo era uma forma de preservar a ordem cósmica, honrar os deuses, proteger a saúde e afirmar identidade. É dentro dessa lógica que surgem os produtos de limpeza mais elaborados do Egito Antigo, preparando o terreno para fórmulas que iam muito além do básico e que séculos depois seriam associadas ao luxo e ao poder de figuras como Cleópatra. Os ingredientes usados na produção dos agentes de limpeza no Egito Antigo revelam uma relação profunda entre conhecimento empírico, observação da natureza e aproveitamento dos recursos disponíveis ao longo do Vale do Nilo e das regiões vizinhas. Nada era escolhido de forma aleatória. Cada substância carregava uma função prática, um valor simbólico e, muitas vezes, um custo elevado que a tornava acessível apenas a determinados grupos sociais. A base desses preparados era formada por óleos vegetais e gorduras. O óleo de moringa, muito apreciado pela estabilidade e pela textura leve, era amplamente utilizado por não rançar com facilidade, mesmo sob o calor intenso. O óleo de rícino, extraído de sementes abundantes na região, oferecia uma consistência mais espessa e ajudava a remover sujeiras impregnadas na pele. Já o óleo de gergelim, importado em algumas épocas, era valorizado por suas propriedades emolientes e pelo brilho que deixava sobre a superfície do corpo. Essas substâncias permitiam dissolver resíduos, proteger a pele do ressecamento e criar uma base adequada para misturas de limpeza. Para transformar óleos em agentes realmente eficazes, os egípcios recorriam a elementos alcalinos. Cinzas obtidas da queima de plantas específicas, especialmente aquelas que cresciam em solos ricos em sais, eram dissolvidas em água para criar soluções capazes de quebrar gorduras. Esse conhecimento não vinha de teorias escritas, mas de séculos de tentativa, erro e transmissão oral. Saber quais plantas produzir, como queimá-las e em que proporção usar as cinzas era um saber especializado. Entre os minerais, o natrão ocupava um lugar central. Encontrado em depósitos naturais nos desertos próximos ao Nilo, esse composto alcalino era extremamente versátil. Era usado na limpeza do corpo, na lavagem de tecidos, na preservação de alimentos e nos rituais funerários. Sua capacidade de absorver umidade e eliminar odores o tornava especialmente eficaz. Por ser extraído de locais específicos, seu acesso era controlado, o que aumentava seu valor e prestígio. Além dos componentes funcionais, as plantas aromáticas desempenhavam um papel essencial. Flores de lótus, mirra, olíbano, canela e ervas locais eram incorporadas às misturas. O perfume não tinha apenas finalidade estética. Aromas agradáveis eram associados à saúde, à presença divina e à proteção espiritual. Um corpo perfumado indicava que estava livre de influências negativas. Muitas dessas plantas também possuíam propriedades antibacterianas e calmantes, ainda que isso fosse compreendido de forma intuitiva. A origem desses ingredientes reforçava seu valor. Alguns eram colhidos às margens do Nilo, outros vinham do deserto, enquanto certos óleos e resinas chegavam por meio de rotas comerciais que ligavam o Egito a regiões distantes, como a Núbia, o Levante e a Península Arábica. Quanto mais distante a origem, maior o prestígio associado ao produto.
Usar uma substância rara era também uma forma de exibir poder econômico e alcance político. Esses ingredientes, quando combinados, criavam preparados que iam além da simples limpeza. Eles hidratavam, protegiam, perfumavam e tratavam a pele. A eficácia dessas misturas vinha da complementaridade entre óleo e alcalinidade, suavidade e força, aroma e função. O resultado era um produto que atendia às necessidades do clima, do corpo e das crenças culturais. No contexto da corte, especialmente no ambiente que cercava Cleópatra, essas substâncias eram selecionadas com ainda mais rigor. Pureza, frescor e procedência eram criteriosamente avaliados. O sabão e os agentes de limpeza tornavam-se símbolos de refinamento, ciência prática e conexão com tradições antigas. Cada ingrediente contava uma história de território, comércio e conhecimento acumulado, transformando um ato cotidiano em expressão silenciosa de sofisticação e poder. O processo de fabricação dos agentes de limpeza no Egito Antigo era lento, meticuloso, e dependia de um conhecimento prático altamente refinado. Embora não existissem fórmulas escritas no sentido moderno, cada etapa era guiada por observação, experiência acumulada e sensibilidade aos sinais da matéria em transformação. Produzir um sabão digno da corte não era tarefa simples nem improvisada, mas um trabalho que exigia precisão e domínio técnico. Tudo começava com a preparação da base alcalina. As cinzas vegetais eram obtidas a partir da queima controlada de plantas específicas, escolhidas justamente por produzirem resíduos ricos em sais. Essas cinzas passavam por peneiras finas para remover impurezas sólidas, restando um pó claro e uniforme. Em seguida, eram misturadas à água em recipientes de cerâmica ou pedra, formando uma solução forte. A concentração precisava ser cuidadosamente ajustada. A alcalinidade em excesso podia agredir a pele, enquanto uma solução fraca comprometeria o poder de limpeza. Esse equilíbrio era determinado pelo tato, pela aparência do líquido e até pelo odor, sinais que apenas artesãos experientes sabiam interpretar. Paralelamente, os óleos vegetais eram preparados. Eles eram filtrados, às vezes aquecidos levemente para remover resíduos naturais e então separados de acordo com a função desejada. Alguns óleos traziam suavidade, outros aumentavam a capacidade de remover sujeira. A escolha da combinação dependia do uso final do produto: limpeza cotidiana, ritual, medicinal ou cerimonial. Essa etapa exigia conhecimento das propriedades de cada óleo e de como eles reagiam entre si. A mistura das duas bases era feita de forma gradual. Os óleos eram aquecidos lentamente, mantendo uma temperatura constante, e a solução alcalina era adicionada aos poucos, enquanto a mistura era mexida sem interrupção. Esse movimento contínuo impedia a separação dos componentes e favorecia a transformação da mistura em uma substância mais espessa e homogênea. O calor não podia ser excessivo, pois isso alteraria a textura e reduziria a eficácia do produto. Controlar o fogo era tão importante quanto escolher os ingredientes. Quando a consistência adequada era alcançada, entrava a fase de enriquecimento. Resinas aromáticas, ervas maceradas e infusões florais eram incorporadas à mistura ainda quente. Esses elementos precisavam ser adicionados no momento certo, pois o calor excessivo podia destruir seus aromas e propriedades, enquanto o resfriamento precoce dificultaria a integração. Mais uma vez, a experiência orientava cada decisão. Depois de pronta, a substância não era usada imediatamente. O repouso era parte essencial do processo. A mistura era transferida para vasos fechados e deixada em locais protegidos do sol e do calor extremo.
Durante dias ou semanas, os componentes se estabilizavam, atingindo uma textura mais suave e um aroma equilibrado. Esse período permitia que a alcalinidade se tornasse menos agressiva, tornando o produto adequado para o contato com a pele. O armazenamento seguia regras rígidas. Os recipientes eram selados para evitar contaminação e evaporação. Apenas pequenas quantidades eram retiradas conforme a necessidade, preservando o restante. No ambiente palaciano, esse controle garantia exclusividade e qualidade constante. O acesso às fórmulas e aos locais de produção era restrito, reforçando o caráter especializado do saber envolvido. Todo esse processo dependia de uma mão de obra treinada, composta por artesãos, preparadores e servos que trabalhavam exclusivamente para a corte. Essas pessoas acumulavam um conhecimento que não estava disponível ao público geral. Produzir o sabão real era, portanto, um ato de técnica e confiança. O domínio desse saber silencioso transformava a fabricação em uma forma de poder, onde cada etapa refletia o refinamento e a sofisticação da vida palaciana no Egito Antigo. O sabão real não era um item isolado no cotidiano de Cleópatra, mas parte de uma sequência cuidadosamente estruturada de práticas corporais. Seus banhos iam muito além da necessidade de limpeza. Eram momentos ritualizados, integrados à rotina do palácio e carregados de significado simbólico. A água era preparada, o ambiente perfumado e o corpo tratado como um espaço que precisava ser renovado constantemente, tanto física quanto espiritualmente. Esses banhos seguiam um ritmo próprio. Em determinados momentos do dia, especialmente ao amanhecer e antes do entardecer, o contato com a água assumia um caráter quase cerimonial. O sabão era aplicado de forma gradual, espalhado sobre a pele com movimentos lentos, muitas vezes acompanhados de massagens. Esse gesto estimulava a circulação, relaxava o corpo e ajudava a eliminar resíduos acumulados pelo clima quente e seco do Egito. A textura do produto e o aroma que se desprendia faziam parte da experiência, criando uma sensação de frescor e equilíbrio. O cuidado com a pele era central nessas práticas. Cleópatra precisava preservar a integridade da epiderme, protegendo-a do sol intenso, do vento e da poeira. O sabão real, combinado com óleos e ungüentos, ajudava a manter a pele macia e uniforme. Após a limpeza, substâncias hidratantes eram aplicadas para evitar o ressecamento e prolongar a sensação de bem-estar. Esse cuidado constante contribuía para uma aparência saudável, que transmitia vitalidade e controle sobre o próprio corpo. Além da função estética, o sabão desempenhava um papel medicinal. Algumas fórmulas eram ajustadas para tratar pequenas irritações, inflamações ou desconfortos causados pelo ambiente. A presença de ervas e resinas com propriedades calmantes ajudava a aliviar a pele, enquanto os componentes alcalinos auxiliavam na limpeza de áreas sensíveis. Esses usos reforçavam a ideia de que higiene e medicina caminhavam juntas. Manter o corpo limpo era também uma forma de preservar a saúde e prevenir desequilíbrios. Antes de cerimônias políticas ou encontros diplomáticos, esses rituais ganhavam ainda mais importância. O banho funcionava como um momento de preparação simbólica. Cleópatra se despedia do espaço privado e se colocava diante do mundo como soberana. A limpeza marcava essa transição. Um corpo purificado estava pronto para representar o Egito, dialogar com aliados e enfrentar adversários. Nada era casual nesse processo. O impacto desses cuidados ultrapassava o âmbito pessoal. A imagem pública da rainha era construída a partir de múltiplos elementos, e o corpo era um dos mais poderosos. A pele, limpa, o perfume equilibrado e a postura confiante criavam uma presença marcante. Quem se aproximava de Cleópatra não apenas a via, mas a percebia de forma sensorial.
O cuidado corporal tornava-se uma forma silenciosa de comunicação. Esses rituais reforçavam sua autoridade. Ao adotar práticas associadas à pureza e à tradição egípcia, Cleópatra se alinhava aos antigos faraós, mesmo em um contexto político dominado por influências estrangeiras. O sabão real ajudava a sustentar essa continuidade simbólica. Ele conectava o presente ao passado e transformava o cotidiano em ferramenta política. Assim, o uso do sabão não pode ser entendido apenas como hábito de higiene. Ele fazia parte de uma estratégia maior de construção de identidade. Cada banho, cada cuidado com a pele contribuía para consolidar a imagem de uma rainha preparada, equilibrada e digna do poder que exercia. O corpo de Cleópatra tornava-se, dia após dia, uma extensão visível de sua autoridade e de sua visão de mundo. No Egito Antigo, a limpeza nunca foi um gesto neutro. Ela carregava significados que ultrapassavam o corpo individual e alcançavam a esfera política e simbólica do poder. Manter-se limpo era demonstrar alinhamento com a ordem cósmica, com os deuses e com as tradições que sustentavam o Estado. Nesse cenário, o sabão real adquiria um valor que ia muito além de sua função prática, tornando-se um instrumento silencioso de legitimidade. Cleópatra governava em um período delicado, marcado por tensões internas e pela presença crescente de Roma. Sua origem macedônica colocava em questão sua ligação com a linhagem faraônica tradicional. Para enfrentar essa fragilidade simbólica, ela se apoiou intensamente em práticas ancestrais egípcias. A higiene ritual, cuidadosamente preservada, era uma dessas ferramentas. Ao adotar costumes ligados à pureza corporal, Cleópatra se apresentava não como uma rainha estrangeira, mas como continuidade viva da tradição faraônica. A limpeza, nesse contexto, representava domínio e autocontrole. Um governante capaz de manter o próprio corpo em estado de equilíbrio demonstrava capacidade de manter o reino sob ordem. O sabão real, elaborado com ingredientes nobres e técnicas antigas, tornava-se um emblema desse controle. Ele refletia acesso ao conhecimento tradicional, aos recursos do território e à mão de obra especializada, todos sinais de autoridade consolidada. O refinamento associado a esses produtos também tinha peso cultural. O cuidado com o corpo era uma forma de expressar civilização, sofisticação e superioridade cultural. Em contraste com a visão romana, que muitas vezes associava o luxo oriental ao excesso, Cleópatra transformava esse refinamento em estratégia. A limpeza cuidadosa, os aromas equilibrados e a apresentação impecável comunicavam não decadência, mas domínio consciente de códigos antigos e poderosos. A continuidade das tradições egípcias era um elemento central nessa construção. O uso de substâncias como o natrão, de óleos consagrados e de rituais herdados de épocas anteriores ligava Cleópatra a um passado milenar. Cada gesto de higiene ritual reafirmava sua posição como herdeira legítima dos faraós. Mesmo em um mundo que mudava rapidamente, ela se ancorava em símbolos profundamente enraizados na identidade egípcia. Esse simbolismo não passava despercebido pelo povo. A imagem de uma soberana pura, cuidada e alinhada aos deuses, reforçava a confiança coletiva. Um governante impuro, descuidado ou doente poderia ser interpretado como sinal de ruptura da ordem cósmica. Ao contrário, a aparência equilibrada de Cleópatra transmitia estabilidade e proteção. O sabão, embora invisível aos olhos do público, contribuía para sustentar essa percepção. No plano externo, essas práticas também tinham impacto. Diplomatas e líderes estrangeiros encontravam uma rainha que incorporava o Egito em sua forma mais simbólica. Corpo limpo, perfumado e preparado funcionava como extensão do próprio Estado.
Era uma mensagem clara de que aquela governante dominava não apenas a política, mas os rituais que legitimavam o poder em sua terra. Assim, o sabão real se insere em uma lógica maior de representação. Ele fazia parte de um conjunto de práticas que transformavam o cotidiano em afirmação política. Ao cuidar do corpo, segundo padrões ancestrais, Cleópatra cuidava também da imagem do Egito. A limpeza tornava-se linguagem, tradição e estratégia, reforçando sua posição como governante legítima em um período de profundas transformações. Ao observar o sabão real de Cleópatra à distância de mais de 2000 anos, fica claro que ele não pode ser comparado apenas como um precursor rudimentar dos produtos modernos. Ele representa uma forma de conhecimento profundamente integrada à cultura, à religião e à política do Egito Antigo. As práticas de higiene daquela época não surgiram por acaso, mas como resultado de séculos de observação da natureza, adaptação ao ambiente e experimentação contínua. Quando comparamos esses preparados antigos com o conceito moderno de sabão, percebemos diferenças técnicas, mas também surpreendentes semelhanças. A combinação entre substâncias oleosas e agentes alcalinos, por exemplo, continua sendo a base da limpeza até hoje. O que mudou foi a padronização industrial e a separação entre higiene, cosmética e medicina. No Egito Antigo, essas fronteiras praticamente não existiam. Um único produto podia limpar, proteger, perfumar e tratar a pele ao mesmo tempo. A sofisticação dessas práticas revela um entendimento empírico avançado de química, mesmo sem fórmulas escritas ou linguagem científica formal. Os egípcios sabiam reconhecer reações, ajustar concentrações e prever resultados. Dominavam o uso de minerais, óleos e plantas com uma precisão que só foi sistematizada muito tempo depois. O sabão real, nesse sentido, é prova de uma ciência aplicada, silenciosa e eficiente, transmitida por gerações. Há também uma diferença fundamental no significado atribuído à limpeza. Hoje, a higiene é vista principalmente como necessidade sanitária ou estética. Para Cleópatra e seus contemporâneos, ela era parte de uma visão de mundo. Limpar o corpo significava restaurar equilíbrio, afastar o caos e reafirmar a ligação com o divino. O sabão não era apenas funcional, mas simbólico. Ele ajudava a manter a ordem cósmica refletida no corpo humano. Esse aspecto simbólico ajuda a explicar por que Cleópatra continua despertando tanto interesse. Ela compreendia que o poder não se sustentava apenas por exércitos ou alianças, mas também por gestos cotidianos carregados de significado. O cuidado com o corpo, sustentado por práticas ancestrais, fazia parte de sua estratégia de governo. Cada detalhe contribuía para construir uma imagem de autoridade, inteligência e continuidade histórica. O legado dessas práticas permanece vivo. Muitos conceitos atuais de cosmética natural, uso de óleos vegetais e valorização de ingredientes botânicos retomam, de forma moderna, princípios já conhecidos no Egito Antigo. A ideia de que a pele precisa ser cuidada, protegida e respeitada atravessa os séculos. O que mudou foi a forma de narrar esse cuidado, não sua essência. Ao olhar para o sabão real, enxergamos uma civilização capaz de transformar necessidades básicas em expressões culturais sofisticadas. A limpeza, longe de ser banal, tornava-se um ato de identidade. Cleópatra personificou essa lógica ao extremo, usando o conhecimento herdado do passado para enfrentar os desafios de seu presente. É por isso que sua história ainda ecoa, não apenas pelo drama político ou pelas alianças famosas, mas pela forma como ela compreendeu o poder dos detalhes. O sabão, discreto e cotidiano, revela um Egito antigo altamente complexo, onde ciência, símbolo e poder caminhavam juntos. Ao compreender
Essas práticas nos aproximamos não apenas da figura de Cleópatra, mas de uma maneira de ver o mundo que continua a influenciar como cuidamos do corpo até hoje.